Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai pegar uns textos bem profundos e transformar em lições super visuais e práticas para a nossa vida. Sabe aquela palavra vigilância? Pois é, muitas vezes ela soa como um fardo, né? Uma obrigação religiosa meio chata, antiquada. Mas vamos mudar essa visão. A gente precisa entender que a vigilância é, na real, um estado dinâmico de prontidão espiritual. É uma ferramenta essencial e cheia de energia para a nossa geração. Vamos descobrir juntos como estar verdadeiramente despertos pode mudar a nossa realidade. Dando uma passada bem rápida no nosso roteiro de hoje, a gente vai cobrir 6 pontos. 1. O poder da vigilância diária. 2. O erro das palavras precipitadas. 3. O perigo dos desejos ocultos. 4. A armadilha das falsas aparências. 5. A postura correta de Abraão. E, para fechar, 6. Ações práticas de vigilância. Basicamente, a gente vai mapear uns erros clássicos de 3 figuras bíblicas e conectar tudo isso direto com os perrengues diários que a gente enfrenta nessa nossa era digital. Então, ponto 1. O poder da vigilância diária. Bom, para começar, a gente precisa se perguntar uma coisa essencial. O que significa de verdade estar espiritualmente acordado nesse nosso mundo superacelerado? Olha só, essa é uma pergunta que exige uma reflexão sincera. Quantas oportunidades divinas a gente acaba perdendo todos os dias simplesmente porque a gente está distraído? Entre as telas dos nossos celulares brilhando a cada minuto, agendas lotadas, fone de ouvido o tempo todo, notificações que não param de apitar, a nossa atenção está sempre dividida. Fica muito fácil deixar passar o que realmente importa, quando a gente está ali imerso no superficial, não é mesmo? Vigilância não tem nada a ver com viver com medo, tá? É o ato de contínua atenção, de cuidado e de prontidão para evitar perigos espirituais e, claro, reconhecer as oportunidades divinas. É literalmente como se a gente instalasse um sistema de segurança de alta tecnologia na nossa alma. Um sistema que não só apita quando tem perigo, mas que também acende uma luz verde gigantesca quando Deus coloca uma oportunidade no nosso caminho. Beleza, vamos pro ponto 2, o erro das palavras precipitadas. Vamos dar uma olhada no nosso primeiro conto de advertência para entender como a falta dessa atenção nos afeta na prática. A história aqui é a de Jefté. Existe uma conexão fascinante entre o passado e o presente aqui. Pensa no Jefté. Ele tinha até um certo zelo, mas faltava conhecimento. E aí, movido por ignorância e confusão mental, ele fez um voto super precipitado a Deus, e isso custou muito caro para ele. O espelho moderno disso é aquela nossa mania de twittar, postar nos stories ou fazer promessas no calor do momento, sabe? Sem filtrar as palavras, a gente acaba murmurando, criando briga na internet e dando um péssimo testemunho público da nossa fé. Tudo isso simplesmente porque a gente não vigiou o que ia falar ou digitar. Ponto 3. O perigo dos desejos ocultos. Esse segundo erro crítico leva a gente para uma das armadilhas mais sorrateiras que existem. Vamos analisar a queda do grande rei Davi, onde a gente percebe claramente que o tempo ocioso costuma ser o maior inimigo da vigilância. Davi mandou o exército dele para a guerra, mas resolveu ficar de bobeira em casa. Ele estava entediado. E aí, quando viu uma mulher, em vez de desviar o olhar na mesma hora, ele foi lá e alimentou aquele desejo. Por quê? Porque a mente dele não estava focada. Trazendo isso para nós hoje, é o famoso doom scrolling, sabe? Ficar rolando o feed infinitamente sem nenhum propósito. É exatamente assim que o tédio abre a porta para pecados ocultos e lá na frente para a hipocrisia, onde a pessoa passa a viver uma vida dupla, falando uma coisa em público, mas fazendo outra no quarto em segredo. Chegamos ao ponto 4, a armadilha das falsas aparências. Isso leva a gente direto para o Novo Testamento, para desmascarar uma terceira armadilha que é absurdamente comum nessa nossa era obcecada por estética e filtros. Vamos pensar na história de Ananias e Safira. Eles queriam os aplausos que os outros estavam recebendo por causa de umas doações, mas não queriam pagar o preço real do sacrifício, entende? Então o que eles fizeram? Mentiram e fingiram que tinham doado tudo. O paralelo moderno para isso é o que chamam de clout chasing, aquela busca desesperada por validação social. É quando rola aquela tentativa de parecer mais santo, mais espiritual ou mais caridoso na internet só para ganhar curtidas. É um movimento movido puramente pela inveja e pela soberba, uma mistura tóxica com os motivos completamente errados. Fazendo um resumão dessas 3 armadilhas, dá para ver direitinho como esses erros bíblicos se traduzem nas ameaças diárias da nossa geração, né? As palavras precipitadas de Jefté viram os nossos posts sem filtro. Os desejos descontrolados de Davi nascem ali daquele nosso tédio com o celular na mão. E as falsas aparências de Ananias e Safira refletem essa nossa busca incessante por likes.
O erro central em todos eles é um só: a falta de atenção contínua, a tal da falta de vigilância. Ponto 5. A postura correta de Abraão. E é aqui que a gente muda o tom, porque olha só, tem uma boa notícia. Como é que a gente resolve esse problemão diário de distração, tédio e falsidade? A resposta está lá em Gênesis 18. Imagina a cena. Era o pico do calor do dia. Abraão estava descansando de boas na sombra da tenda dele. Ele poderia muito bem estar distraído, cochilando, com aquela preguicinha. Mas, no exato momento em que 3 homens apareceram, uma clara oportunidade divina, ele não ficou esperando a vida passar. O texto diz que ele correu ao encontro deles e se inclinou. Essa ação imediata provou que ele estava com a vigilância em dia. Então, o ponto crucial aqui é perceber a diferença drástica entre o certo e o errado. Diferente lá da ignorância do Jefté, da luxúria ociosa do Davi e da soberba do casal Ananias e Safira, o Abraão operou com os motivos certos. Ele queria servir genuinamente. Não estava caçando aplauso. Ele teve uma abordagem super humilde, inclinando-se até a terra. E ele agiu na hora, cortando qualquer hesitação pela raiz. Ele estava descansando fisicamente. Estava, mas a alma dele estava totalmente desperta. E justamente por ter uma atitude tão enraizada na vigilância e com motivos tão puros, Abraão colheu algo extraordinário. Deus não olhou para ele como alguém que só ficava pedindo favor, mas como um amigo atento. Foi exatamente por causa dessa prontidão que Deus decidiu compartilhar e revelar os seus grandes planos sobre Sodoma e Gomorra para ele. A vigilância, gente, coloca a gente na sala de reuniões do mestre. É um baita privilégio. E isso traz a gente para o ponto 6. 3 ações práticas de vigilância. Entramos na nossa fase de aplicação. A gente já viu a diferença entre o certo e o errado, mas como usar tudo isso na prática, no meio da nossa rotina que é super corrida? Aqui estão 3 passos extremamente concretos para a gente aplicar assim que essa análise terminar. Passo 1. Filtrar as palavras e o feed antes de falar. Evitar murmurar ou criar treta nas redes sociais. Passo 2. Fugir das tentações do tédio na mesma hora. Se o celular está levando para o buraco por causa de tempo livre, levanta, vai dar uma volta, vai fazer outra coisa. E passo 3. Checar os verdadeiros motivos por trás das nossas ações públicas. A gente está fazendo isso para agradar a Deus? Ou é só para impressionar a galera? E para encerrar, fica aqui essa pergunta provocativa para todos nós refletirmos. Se o Senhor aparecesse na porta da nossa casa hoje, no meio de uma tarde comum, a gente estaria desperto o suficiente para correr e convidá-lo para entrar? Ou estaríamos tão mergulhados nas distrações, nas telas e nas nossas próprias vontades que nem notaríamos a presença dele? Pois é hora de despertar. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação com a gente. Fiquem firmes, vigilantes e até a próxima.